Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui nessa noite a fim de cultuarmos e exaltarmos o Deus da criação, aquele que fez todas as coisas, no qual nessa noite nós rendemos diante dele. Abrimos os nossos corações e declaramos que nada somos sem ele. Quero compartilhar com os irmãos Salmos, capítulo 62. Você que trouxe a palavra de Deus aí, e você que nos acompanha aí de casa nessa live, você que está chegando agora, cumprimento com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. E iremos então meditar, fazer essa parte da liturgia, Salmos capítulo 62. Apenas 2 versos, versos 1 e o versículo 2. Ao regente do coro, Salmo de Davi. Salmos capítulo 62, verso 1 e 2. Esperando os irmãos se conectarem aí. Amém. Está escrito, Salmos 62, versos 1 e 2. A minha alma espera somente em Deus. Dele vem a minha salvação. Só Ele é a minha rocha e a minha salvação. É a minha defesa. Não serei grandemente abalado. Salmo 62, verso 1 e 2. A minha alma espera somente em Deus. Por que o salmista diz que a alma dele só espera em Deus? Porque dele vem a salvação dele. Porque dele vem a esperança. Só Ele é a rocha da salvação. Só Ele, segundo o salmista, é aquele que defende e, portanto, diante de todo o mal que sucede aí depois dos versos 3, 4, 5, qualquer mal que sobrevive sobre a sua vida, mas diante do salmista, ele diz que ele não será abalado, ele não será grandemente abalado. Por que ele não será abalado? Porque ele descobriu, assim como nós meditamos no Salmos 84, que o pardal encontrou a casa e a andorinha o seu ninho. Aqui o salmista ele diz que ele encontrou a salvação dele, a rocha dele, a proteção dele, a esperança dele, a salvação dele. E a salvação dele, essa esperança, ele diz, ele espera somente não no homem, mas ele espera somente em Deus. E essa esperança, essa firme esperança e convicção de que esperando em Deus, ele irá alcançar. Então ele diz que a esperança dele, ele diz que ele espera somente em Deus. E a partir disso vem a salvação dele. Olha só que lindo, olha só que convicção que nós precisamos ter nesses dias. A nossa esperança está no Senhor. Somente nele há salvação. É o Deus que dá vida. Nas mãos do Senhor estão todos os dias contados de cada um de nós. Nas mãos de Deus está essa nação. Somente dele vem a salvação da minha alma, da sua alma. Somente Deus pode ser o nosso refúgio, fortaleza, rocha. Somente Ele. Que possamos, assim como o salmista, ter essa convicção que ele espera somente em Deus. Ele não está esperando no presidente, ele não está esperando no governador, no líder de célula, no pastor, no profeta. Não! Ele está esperando em Deus. Que possamos esperar nele, porque o Senhor é digno de confiança e Ele é aquele que nos dá a salvação, proteção, rocha nossa, aquele que nos defende diante desses dias difíceis. Não seremos abalados. Aleluia. Porque para onde iremos? Para onde iremos?
Para onde iremos? Eu, você, nós aqui. Se só o Senhor tem palavras de vida eterna. Eu gostaria que você levantasse do seu lugar. Nós iremos adorar, nós iremos exaltar o nome do Senhor nessa noite. Porque para onde iremos? Para onde iremos? Diante de tantas más notícias. Se olhamos um lado, se olhamos outro, é só mais notícias. Então nossos olhos têm que contemplar o Senhor, que é a nossa rocha, que é a nossa esperança, que é a nossa salvação. Então nessa noite, meu querido, minha querida, meu irmão, minha irmã, apresenta diante do Senhor a sua angústia, apresenta diante do Senhor aquilo que está correndo no seu coração, porque somente Deus, somente Deus é a nossa salvação e esperança. Para onde iremos, Senhor? Somente em Ti, é o nosso refúgio.
nessa noite, glorificado e exaltado. Aleluia. Quero cumprimentar os irmãos que estão acompanhando pela live e os irmãos que estão presentes com a graça e paz. Amém. Aleluia. Deus é bom e a sua misericórdia dura para todos sempre. Aleluia. Oremos neste momento mais uma vez. Vamos fazer uma intercessão, por este bairro, para os nossos familiares. Pai, em nome de Jesus, neste momento tiramos um tempo para orarmos pelos nossos familiares, de orarmos a Deus para os nossos amigos, irmãos que não puderam estar presentes também hoje, mas que estão acompanhando pela live. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor abençoe cada um de nós, trazendo nesses dias saúde, paz, alegria, enraizando a nossa fé, a nossa esperança em Ti. Ó Deus, nessa noite nós invocamos a Tua glória, a Tua presença santa, ó Deus, porque assim como os homens do Senhor, assim como os profetas, assim como quando olhamos nas Escrituras, nós percebemos Asaf, Senhor, buscando o Senhor no templo e recebendo o refrigério para a alma dele que estava angustiada, porque ele via a prosperidade dos ímpios, porque ele começou a tirar o foco do Senhor. Mas quando ele entrou no santuário do Senhor, o Senhor mostrou o fim dos ímpios, o Senhor trouxe refrigério novamente no coração dele. Nessa noite, traga refrigério para a nossa mente, no nosso coração, traga esperança, paz, alegria entre as famílias, em nome do Senhor Jesus. Cada família aqui representada, cada família que nos assiste nessa noite, que a graça e a paz, a alegria, a unção de Deus venha sobre cada um, livrando de todo mal. Ó Deus, em nome de Jesus, nós invocamos o Senhor, porque o Senhor é o nosso refúgio, nossa fortaleza, socorro presente. Te louvamos em nome de Jesus. Amém. Vamos abrir Eclesiastes capítulo 3. Glória a Deus, um livro conhecido. Eclesiastes 3. Aleluia. Eclesiastes capítulo 3. Está escrito assim: tudo tem o seu tempo determinado. Amém? Todos acharam aí? Obrigado. Tudo tem o seu tempo determinado, e há para todo o propósito, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar, tempo de curar, tempo de derrubar, tempo de edificar, tempo de chorar, tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar, tempo de espalhar pedras e tempo de juntar pedras, tempo de abraçar, tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempos de deitar fora, tempo de rasgar, tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Que vantagem tem um homem naquilo em que trabalha? Tenho visto o trabalhador que Deus deu aos filhos, o trabalho que Deus deu aos filhos dos homens para com eles afligir. Somente até aqui, querido. Oremos. Pai, te damos graça nessa noite, porque até aqui o Senhor tem sustentado a cada um de nós. Obrigado, porque até aqui o Senhor tem conduzido a nossa história. Obrigado, Pai, porque até aqui o Senhor tem renovado as nossas forças, a nossa mente, os nossos corações, para que permanecemos firmes diante do Senhor, os caminhos do Senhor. Te louvamos porque Tu és a nossa rocha, a nossa salvação, a nossa proteção, a nossa fortaleza, o nosso socorro, o nosso escudo, o nosso baluarte. Nessa noite pedimos para que Teu Espírito Santo, atrás dos nossos corações, na Tua palavra, fale conosco, porque a Tua palavra ela é eficaz, ela é apta para nos ensinar, nos corrigir, nos instruir em justiça. Por isso, traga sobre as nossas vidas iluminação nessa noite. Fale conosco, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Podemos se sentar.
Glória a Deus. A paz do Senhor, irmãos, amém? Paz do Senhor, os irmãos que estão em casa aí. Podemos dizer que hoje nós iremos fazer uma meditação, uma reflexão acerca desse texto tão conhecido de Eclesiastes capítulo 3. Vamos tentar nessa noite meditar no que está escrito aqui. Não seria um sermão expositivo, mas uma meditação nessa palavrinha chamada tempo, que é muito importante e que faz parte do nosso dia a dia, em todo momento das nossas vidas. O fato é que esse livro que Salomão ele escreveu, além desse Eclesiastes, ele escreve na sua juventude, bem novo, um recente jovem. Ele escreve Cantares de Salomão, um jovem apaixonado que escreve então sobre um romance aí com a sua esposa, ou santidade no relacionamento, ou como tratar a sua esposa dentro de quatro paredes. E Salomão fala várias poesias, mulher virtuosa, quem acharás, o seu valor excede o de finas joias. Salomão, de fato, um grande poeta. Ele traz aí, as escrituras traz esse livro então com foco de nos ensinar como devemos tratar as nossas esposas dentro de casa. Agora Salomão já é um jovem um pouco mais maduro, mais racional, deixando um pouco as emoções. Ele escreve provérbios, que tem o foco de ensinar aos jovens a sabedoria, o conhecimento e como aplicar essa sabedoria, esse conhecimento de Deus no nosso dia a dia. Então, Provérbios é um livro para nós, para mim, jovem, novinho, mas para nós, juventude, e que ensina, são pequenos clichês, palavras que nos ajudam e nos auxiliam a viver uma vida com sabedoria. Agora, o livro que eu acabei de ler, Salomão ele escreve agora ancião, agora na sua velhice. É como se Salomão sentasse no seu palácio, já velhinho, cabeça branca, e olhasse para o seu reino e fizesse uma retrospectiva da sua vida, uma reflexão, um panorama, uma reflexão de todas as jornadas e fases da sua vida, das suas conquistas e vaidades. Alguns autores chegam a dizer que Eclesiastes é um livro de lamentações, de desabafo de Salomão. Olham por esse olhar vários autores sérios, teólogos, e ele escreve então esse livro na sua velhice. E dentro desse sentido, é muito diferente você escrever um livro na sua juventude, apaixonado, de repente um jovem maduro. Agora na velhice, Salomão, o qual a Bíblia declara que é o homem mais sábio que a Bíblia vai achar, vai nos contar. Imagine esse homem agora ancião, onde ele pode pegar todo o compêndio, toda a gama de experiências que ele passou na vida, e ele fala em Eclesiastes: eu fiz projetos, plantei, edifiquei casas, derrubei casas, e vi que tudo isso é vaidade, correr atrás do vento, vaidades acima de vaidades. Agora Salomão começa a fazer uma reflexão de um verdadeiro sentido de vida, daquilo que verdadeiramente faz sentido na existência de um homem. Diz alguns sábios, Salomão ele é um homem que tem tudo que os seus olhos almejam, mas ele perde aquilo que é de essencial, que é uma vida de comunhão íntima, de relacionamento com Deus. Salomão ele se perde nesse sentido. E tudo é vaidade a partir disso, correr atrás do vento, que adianta ganharmos o mundo inteiro e perder a nossa própria alma. E ele escreve então este livro, que é um livro muito interessante. No capítulo 3, o qual eu quero explorar nessa noite um pouco sobre o tempo de todas as coisas. O verso 1, tudo tem o seu tempo, tudo tem o seu tempo determinado. E há tempo para todo o propósito
debaixo do céu. Tempo. Quando a gente tira desse versículo, da frase, há tempo para todas as coisas, você tira, só faz um recorte da palavra tempo. O tempo, ele fala, quero filosofar, de dias, horas, meses e anos. Quando você ouve a palavra tempo, você lembra o tempo passado, presente e futuro, né? Então, através de fatos e verbos conjugados, presente, passado e futuro, e de eventos que lembramos. Quando fala de tempo, começamos a falar de uma planta que nasce, que cresce, um ser humano que amadurece, que floresce, que dá os seus frutos e depois o ciclo da vida morre. Tempo fala dessa gama de experiências, de maturidade que levam a cada pessoa. Tempo fala de eternidade, aonde serão enxugadas a minha e as suas lágrimas. Tempo fala de estações, as estações do ano: primavera, verão, outono e inverno. A primavera e o verão são uma estação muito bacana, porém o inverno é triste, né? Graças a Deus o inverno aqui em Cuiabá não tem muito sucesso, né? Aqui o sol já levanta batendo palma para cada um de nós e permanece fiel, né, a cada um de nós no ano todo praticamente. Vivemos então nessa dimensão chamada de cronos no grego, presos pelo tempo e pelo espaço, sendo que em um dia nós temos aí 24 horas, em um ano 365 dias. Interessante, aonde o planeta ele gira em torno do Sol e ele gira em torno do seu eixo, e isso nós estudamos em ciência, que é a translação e o que? E a rotação, aonde o planeta ele gira em torno do seu próprio eixo. Isso nós estamos falando de tempo, querido, de tempo, que tudo isso acontece com o Papai do céu gerindo tudo isso. Amém? Tudo dentro de uma perfeição. Tudo tem seu tempo. O tempo de você, como tiver uma chácara, de você cavar um buraco, pegar uma semente, jogar uma semente ali naquele buraco, para que a partir de um tempo venha germinar. Mas para que uma semente venha germinar, há um tempo. Há um tempo certo. Ela precisa ter o quê? Ela precisa ter água, gás carbônico e o tempo ou temperatura adequada para que haja a germinação daquele semente. Olha só como nada acontece assim, ó. Existe um tempo adequado para a germinação. Ele precisa de água, de temperatura e precisa de gás carbônico para que aquela semente faz o processo da germinação. A partir disso ela estoura ali, sai, cresce, né? Aumenta de tamanho, dá suas folhas, seus frutos, e dos seus frutos colhemos e chegamos até a nossa mesa. Mas nesse processo tudo, existe um tempo para isso acontecer. Existe um tempo. Em alguns, 1 ano, 6 meses, 2, 3. Se eu não me engano é o eucalipto, que é 10 anos para aquilo tudo florescer. Se eu não me engano é o eucalipto. Quando você pega a estrada de Chapada, ao invés de você ir para Chapada, vai para o Manso. Antes de chegar na usina, bem antes um pouco, existe do lado direito e esquerdo bastante hectares de eucalipto. E um dia eu passando, alguém me falou: você está vendo aquilo lá? O fazendeiro que investe naquilo lá, ele investe a longo prazo. Mas também quando ele colhe em abundância. Mas aquela semente é plantada ali, e aquele eucalipto, que é uma árvore gigante, ela demora praticamente 10 anos para colher. Existem algumas que é 5, 3, depende do que
você vai plantar. Mas lembre, há um tempo para isso acontecer. Filhos, reprodução. Como que acontece dentro da reprodução humana? A mulher fica 9 meses ali, com o bebê ali na barriga, tudo certo, né? Mas existe aqueles que querem sair mais rápido, que são mais ansiosos e ansiosas. Mas tirando isso, vem a concepção, que é o embrião, né? Que gera então o feto, e vem o bebê, a formação do bebê. E quando ele nasce ali, por sua vez, vem as fases do desenvolvimento humano. Mas antes aconteciam as fases dos desenvolvimentos embrionário. São os ciclos da vida. A partir desse desenvolvimento em fases do embrionário, a criança nasce um bebê. Aí daqui a pouco esse bebê começa a gatinhar, começa a andar. Uma criança agora que engatinha, que anda e fala. Mas tudo isso tem um processo. Até chegar como uma criança agora, e de repente vem a puberdade, que é a transição de uma criança para a adolescência. O adolescente ele é meio desconjunturado, vem o crescimento dos ossos fisiológicos, neurológicos, existem vários crescimentos nessa fase do desenvolvimento de um adolescente. E há tempo para todas essas coisas acontecer. De adolescente vai para jovens, idosos, terceira idade. Em cada fase, querido, em cada ciclo, temos um trabalho a fazer, temos um propósito a realizar, a fazer. Há algo que aprendemos, como crianças aprendemos babá, mamá, papai, e aí você começa a gatinhar, andar. Em cada fase e processo da vida, sempre estamos aprendendo algo. Sempre estamos aprendendo algo, para que haja sim um crescimento e amadurecimento. Aleluia! O tempo passa, não é verdade? O tempo passa para uns, o tempo foi bom. Bom por quê? Porque com o tempo, você hoje pode olhar para a sua vida para trás. Alguns jovens que nos assistem, ou que irá assistir um dia, pode fazer um panorama da sua vida hoje. E olha para trás. O tempo fez bem para você? Como eu sei? Como eu sei se o tempo foi bom para mim? O tempo foi bom para aqueles que cresceram em maturidade, em comprometimento, em responsabilidade, que cresceram no conhecimento e no poder de Deus, assim como a Bíblia fala, que nós devemos desenvolver nossa salvação, crescendo no conhecimento e no poder de Deus. Será que o tempo passou e você olha para trás, não tem nada para contar? Nós estamos no mês 5 de 2020, estamos numa recessão, mas o que você plantou e colheu em 2019? Ou propriamente nesses dias de quarentena, o que de novo você tem a contar? Se nós sentarmos e fazermos uma roda, desse tempo que Deus te proporcionou para você parar tudo, o que você pode nos contar? Quais lições você aprendeu? Quais livros você leu da Bíblia? Quais outros livros você leu e colheu informações para o crescimento seu profissional, seu crescimento no conhecimento de Deus? Ou será que se sentarmos aqui não teremos novidade para contar? Ou seja, para uns o tempo foi bom, para outros não. O mais difícil é quando você encontra pessoas que já estão de 40 anos, 50 anos, e o tempo passa para essas pessoas que não houve crescimento, e agora com 40 anos eles querem fazer coisas de 20, de 15 anos. Paulo lhe disse, quando eu era criança, eu falava como criança, se comportava como criança, mas agora que sou adulto, deixei para trás as coisas de menino. Amém? Isso fala de crescimento, de amadurecimento. Quanto tempo você já está na igreja? Será que ainda você está igual menino, que não sabe falar, que não sabe andar, que não sabe evangelizar, que não sabe proceder, que não sabe se comportar ainda?
ainda se comporta igual criança, que precisa ser chamada a atenção. Hoje de tarde eu chamei várias vezes a atenção de Davi. Davi tem 10 anos. É tempo de refletirmos acerca do tempo que Deus tem nos dado. Amém? O segredo disso tudo é descobrir, aceitar, aprender o tempo de todas as coisas, desmamar, crescer, assumir responsabilidades. É tão bom não assumir responsabilidades, ficamos na zona de conforto. Precisamos crescer, e para crescer precisamos assumir responsabilidades. Então, Salomão escreve dizendo: há tempo para todas as coisas, e há tempo para todo propósito debaixo da terra do céu. Tempo. O tempo, quando meditamos mais, o tempo fala de uma coisa interessante. O tempo fala de perseverança. Falar de tempo fala de esperar com paciência no Senhor e ter longanimidade. O tempo, ele fala de espera. Esperar é difícil, querido. É difícil. Estou fazendo faculdade. Daqui 5 anos que vou poder exercer. Há um tempo. Interessante, numa das matérias de psicologia que eu estou aprendendo, comportamental, ela diz assim que no aprendizagem, principalmente com criança, quando está muito longe da realidade dele, eles não conseguem compreender. Por exemplo, ela está tendo 10 anos. Filho, você tem que estudar. Para quê, papai? Para ser alguém na vida, para poder ter dinheiro. Mas para ele, mesmo ele tendo dinheiro hoje, ele não pode comprar casa, ele não pode dirigir, então é algo distante. Então, para que haja um reforço positivo, para que ele venha estudar diariamente, tem que colocar umas demandas. Filho, se você fazer essa tarefa, estudar, final do semestre vou te dar, papai vai te dar um presente. Isso daí está, esse sentimento está bem pertinho dele, isso faz motivar um reforço positivo para que ele possa corresponder àquela demanda. Verdadeiramente esperar não é fácil. Esperar, ter perseverança, e é justamente o que precisaremos ter nesse momento. Esperança, saber esperar, ter paciência diante de tudo que nós estamos vivendo e dos possíveis desdobramentos sociais diante desse momento que estamos atravessando. Nós precisamos exercer, e eu vejo que é um ótimo momento, porque você pede assim: Senhor, dai-me perseverança. É muito abstrato. Senhor, dai-me paciência. Como assim? Deus, como forma de mágica, vai colocar uma pessoa do seu lado que você vai ter que ter paciência. E esse exercício vai te trazer longanimidade, pavio longo. Se você tem pavio curto, então Deus vai colocar alguém do seu lado para você, meu Deus, para você, através do exercício, aumentar o seu pavio que está curto em pavio longo, e ter longanimidade, benignidade, paciência. E adiante das lutas, da tribulação, ela produz experiência, e a experiência, paciência, a paciência, esperança. Assim está escrito na palavra do Senhor. Então são fases que aperfeiçoam isso dentro de nós. Com certeza, nós precisamos aperfeiçoar essas coisas em Cristo. Amém? Em Cristo, nós precisaremos, queridos, olhar para Ele e aprender, para que a angústia, a decepção, depressão não venha roubar a sua paz e o seu sono diante desses dias. Amém? Glória a Deus por isso, querido. Estamos aprendendo aqui diante dessa reflexão. Falar de tempo, a gente lembra Jesus falando na sua presciência que chegaria um tempo, o amor de muitos se esfriaria, mas aqueles que perseverar até o fim será o quê? Salvo. Isso
fala de tempo que iria acontecer e de tempo de perseverança. Então, querido, é tempo de refletirmos, é tempo de tirarmos para refletirmos sobre as nossas vidas. E verdadeiramente, nós estamos aqui, como eu preguei esses dias, estamos como peregrinos, peregrinando em uma terra que não é nossa, amém? A nossa esperança, se a sua esperança estiver apenas nessa vida aqui, você será o mais miserável de todos os homens, está escrito na palavra. Então nossa esperança maior está no porvir. Dentro dessa concepção, nós estamos em peregrinação rumo à Nova Jerusalém, como foi pregado, que é o nosso verdadeiro lar. E diante dessa peregrinação, existe um tempo de alegria, de entusiasmo, né? Nessa peregrinação do povo de Deus, eles diziam: alegrei-me quando disseram, vamos à casa do Senhor. Era alegria, o tempo que eles se reuniam, quando chegava o tempo, agora, e aquele alvoroço, vamos para a casa do Senhor, era entusiasmo e alegria. Porém, na caminhada, na rota, na trajetória, era inevitável. Eles passavam por algumas montanhas perigosas, e o Vale de Baca, como nós estudamos, nós aprendemos semana passada, que era o vale conhecido como Vale das Lágrimas, das Lamentações. E era inevitável. Glória a Deus. Glória a Deus. E era inevitável não ter que passar naquele lugar. O povo tinha que passar, não porque eles queriam, porque era o único caminho. Diante dessa peregrinação, de onde estamos, até a Nova Jerusalém, até o porvir, até a eternidade, até Jesus voltar, é inevitável o momento, passaremos pelo Vale de Baca, pelo Vale da Lamentação, do choro, e nós precisamos estar firmes para poder suportar pandemias, endemias, doenças, seja o que for, diante dessa peregrinação, diante desse caminho que nós estamos percorrendo até a Nova Jerusalém. Mas o salmista também diz que aqueles que com lágrimas semeiam, com alegria, com júbilo, ceifará. Amém? Quando a gente fala de tempo, a gente fala de um tempo chamado de Kairos. Lembrando que o tempo cronos, de cronologia, que vem do grego, onde nós andamos e somos presos no tempo, no espaço, Deus, ele caminha em outra dimensão, na dimensão Kairos, aonde presente, passado e futuro para Deus é a mesma coisa, não existe diferença. Deus está em todos esses tempos, tempo e espaço ao mesmo tempo, presente, passado e futuro. No entanto, 1000 anos para Deus é como se fosse um dia, e um dia como 1000. Olha só que interessante. Quer dizer que Deus, há muito tempo atrás, na sua eternidade, antes da fundação dos séculos, ou propriamente em Cristo Jesus, vamos colocar uma linha mais tangível, vamos colocar aqui, menos complicado. Em Cristo Jesus, onde habita a divindade, a plenitude da divindade de Deus nele, em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus, onde habita a plenitude da divindade, ele disse que um dia isso iria acontecer. E olha só que interessante, Deus, em Cristo Jesus, na sua eternidade, antes da fundação dos séculos, ou propriamente em Cristo Jesus, se ele é aquele que 1000 dias, olha só, é igual a 1, se passado, presente e futuro é a mesma coisa, pastor, significa então que Deus, isso quer dizer que Deus viajou, ou sabia que esse momento que nós estamos vivendo iria acontecer? Sim. Você quer dizer por isso que Deus sabia quem iria o rejeitar? Sim. Uma das linhas da predestinação de uma linhagem diz que pela pré-concepção de Deus, predestinação, pré-conhecimento de Deus,
aonde Deus vai lá no ano 3005, desde a sua eternidade. Essa linhagem diz que por Deus, pela sua presciência de ele saber o futuro, ele chegou lá em 2020, sabia que isso ia acontecer, ele saberia que eles queriam rejeitar, e por saber que fulano e ciclano iria rejeitar, então ele predestinou, sabendo aqueles que iriam aceitar, esses que ele viu que iria aceitar, então ele predestinou para a vida eterna, e aquele que o rejeitou, predestinou para a morte eterna. É uma das maneiras de entender sobre predestinação. Então quer dizer que Deus sabia então da pandemia? Sim. Nada pega Deus de surpresa. Então você pode perguntar, então por que Deus não fez nada para intervir? Porque Deus ele não paralisou essa pandemia. Então por que Deus permite? Se Ele é bom. Então por que Deus permite todas essas coisas? Se Ele é Deus. Então Ele não é bom. Então tem alguma coisa errada. Talvez você possa estar indagando essas coisas no seu coração. Digo para você, querido, fique em paz, porque diante dessa pergunta eu faço outra pergunta. A propósito, será que há propósito de Deus diante desse tempo de pandemia? Será que há propósito? Salomão diz que e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Então dentro dessa parte B do verso 1, será que há propósito de Deus diante dessa pandemia? Qual é a sua opinião? Será que há propósito de Deus nesse tempo? Então, se há propósito de Deus diante dessa pandemia, nós precisamos entender que diante dessa pandemia eu quero colocar alguns pontos para encerrar. Que se há tempo para todas as coisas, significa que é um tempo que nós iremos passar, não é a vida toda, né? Isso traz um refrigério, apenas um tempo que nós estaremos passando por todas essas coisas. A pergunta é: o que você aprendeu ou está aprendendo com tudo isso? Existem pessoas que usam muito de mecanismos de defesa, projeções, bases pré-condicionadas, são linguagens de psicologia. Mas o que é isso? Ao invés de ela olhar para ela mesma, diante de todo esse cenário, ela olha para o governo, ela olha para fulano, para o ciclano, e nunca para ela mesma. Nunca está aprendendo nada, porque agora é culpa do governo. Sim, a gente sabe que existe toda uma politicagem, que existe várias coisas a rolar. O fato é que parou. O fato é que vai vir outros desdobramentos. O fato é que tem alguns sofrimentos psicossociais, financeiros, vai ter algumas coisas. O fato é o que nós estamos aprendendo com isso. O fato é que precisamos parar para pensar acerca disso e não olhar isso daí como coisas aléatórias. Existem muitas pessoas longe de Deus, até mesmo dentro de igreja, até mesmo assistindo live, até mesmo professando várias coisas, mas distante de Deus. Então nós precisamos tomar cuidado com essas projeções. Deus ele quer falar nesse tempo conosco. Há propósito? Sim. Há propósito de Deus diante dessa pandemia. Eu creio que há. Eu creio que não foi Ele que fez. Não. Eu creio que são, na sua presciência, são consequências dos nossos atos. Eu não vi e eu não quero acusar, amém? Mas agora eu recolhi uma sacolinha, um copinho do chão. Quantos copos a gente joga na rua? Quantas sacolinhas de refrigerantes há na rua? Essa sacolinha, numa enxurrada, numa chuva, ela entope os bueiros e é o quê? Como que chama quando a água sobe? Hã? E aí vai entrar na casa do vizinho. Aí a culpa é de Deus. Quando você vai lá pescar, faz um churrasquinho, você joga na onde? O carvão, as latinhas, o copo de refrigerante no rio. Aí o rio seca, culpa de Deus. Você vai lá, limpa seu quintal, taca um foguinho lá,
Aí você está com problema de saúde, dá outro tipo de problema. A culpa é de quem? De Deus. Diante disso a gente vê o diabo. Você pega o seu cartão de crédito e compra, e depois você fala que o diabo que é o culpado. Você está entendendo essas projeções de responsabilidade que nós jogamos? Jogamos a culpa sempre em alguém, diante das nossas negligências. Às vezes não lavamos as mãos para comer, temos péssimos hábitos alimentares, comemos qualquer coisa, de qualquer jeito. Sem falar das negligências dos órgãos públicos de saneamentos básicos. Há muito desmatamento de madeiras pela ganância do homem, poluições, guerras. Todas essas coisas trazem degradação do meio ambiente e reverte em terremotos, maremotos, aquecimento global, epidemias, pandemias e etc. de problemas sociais. Mas o problema é Deus. O culpado é Deus de tudo isso. Precisamos rever nosso conceito. A propósito de Deus diante dessa pandemia, sim, creio que é disciplinar o seu povo a voltar para Ele e deixar os ídolos, mamon, modismo dessa terra. A propósito de Deus diante dessa pandemia, sim, despertar o ímpio do seu pecado e buscar com que esse ímpio volte, conheça a Deus. A propósito diante de Deus diante dessa pandemia, sim, interessante, Deus levantou profetas para confrontar Judá. Jeremias, um deles, o profeta chorão, pois o povo havia se corrompido, havia imoralidade, corrupção dos sacerdotes e profetas, e o povo virou as costas para Deus. Todo o povo vira as costas para Deus, acendendo incenso a outros deuses pagãos daquela terra. Deus, beleza, vocês querem ser independentes de mim? Então vão ver até onde vocês irão chegar sem mim. Nabucodonosor sentia a cidade, a gente sabe o que deu. Entrou na cidade, matou, derrubou as casas, o muro foi derrubado. O principal símbolo religioso, que é o templo, onde a manifestação da presença de Deus e a proteção do povo, foi destruído. Os muros, as casas, oficiais foram mortos, parentes de Zedequias, o rei, foi morto. E ele, foi a última coisa que ele viu porque Nabucodonosor cegou os seus olhos. A consequência veio. Por quê? Porque o povo havia abandonado Deus para seguir outros deuses. Mas não era isso que Deus queria. Como eu sei? Jeremias 29. Eis o sei que o pensamento tem acerca de vós. Pensamento que eu tenho para vocês é de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então orareis a mim, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Então qual é o propósito de Deus para esse tempo? Conversão, reconciliação, arrependimento. É tempo de pararmos de brincar com Deus, usando o seu nome em vão. Fechando, Jesus, quando foi olhar as igrejas do Apocalipse, ele para na igreja de Éfeso, que teve tinha uma grande ortodoxia, foram discipulados pelo apóstolo Paulo por 3 anos praticamente. Eram pessoas que conheciam, mas quando Jesus olha, falou: eu tenho uma reclamação acerca de vocês. Vocês abandonaram as primeiras obras, o primeiro amor. Volte às primeiras obras. Há um propósito de Deus para esses dias, sim, que voltemos ao primeiro amor, a primeiras obras, do tempo que nós fazíamos as coisas de coração, com alegria, do tempo que levávamos mais a sério as coisas de Deus. Que esse tempo seja um momento de reflexão, para analisarmos o que temos feito das nossas vidas, em todas as coisas. Podemos chegar daqui 10 anos e olhar para trás: poxa vida, não fiz um curso teológico, poxa vida, não fiz uma faculdade, poxa vida, estou no mesmo lugar. Ou poderemos chegar daqui 10 anos contando muitas novidades. O que você tem feito com o tempo que Deus tem te dado?
Essa é a minha pergunta de reflexão pessoal para cada um de nós. Vamos levantar e agradecer a Deus por esse tempo de estarmos aqui, ouvindo a palavra, louvando. Glória a Deus. Pai, te louvamos, te agradecemos por ter nos dado esse tempo onde estamos aqui, contemplando o Senhor, orando, exaltando, glorificando o teu santo nome. Nos ajuda a valorizarmos o tempo do nosso dia, para orarmos, termos a tua palavra, para termos intimidades e relacionamento com o Senhor. Vivemos reclamando que não temos tempo, mas na realidade são coisas que valorizamos que são erradas. E que nesse dia, nessa noite, nós queremos refletir, eliminando do nosso dia, do nosso tempo, tudo aquilo que é vão, tudo aquilo que é vaidade, correr atrás do vento, para que possamos priorizar aquilo que verdadeiramente vai trazer crescimento espiritual, maturidade para as nossas vidas, que vai trazer crescimento intelectual, que vai trazer crescimento em nossas vidas e edificação. Te louvamos nessa noite, te agradecemos, que o Senhor, que o teu Espírito Santo nos ajude, Pai, a praticarmos isso que estamos ouvindo. Eu clamo ao Senhor nessa noite, nos abençoe, nos leve paz aos nossos lares, nos guarda nossos familiares, a nossa vida, através do teu sangue que tem poder para desfazer de todas as obras do inimigo. Te louvamos, te agradecemos. Está encerrado este culto em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém. Glória a Deus por isso. Até domingo às 19h30. Glória a Deus.